Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa entrevista com o ex-presidente da Câmara, ex-vereador José Antero de Paiva Grilo. Bom, José Antero, para a gente finalizar a sua etapa como vereador, a gente falou tanto da sua oposição ao PT, né? Dessas críticas que o senhor fazia, mas em 2012, no meio do ano, mais ou menos, o senhor trocou de partido. O senhor estava no DEM e foi para o PMDB, que era um partido que apoiava o então prefeito Hamilton. Explica pra gente o que aconteceu. Aí tem uma história que ninguém sabe. O presidente do PMDB, na realidade, ali eu fui iludido. Porque o senhor foi iludido? Eu fui iludido. Porque a promessa era de que ele seria candidato. Né? E não que eu tivesse alguma coisa contra o atual prefeito, que era o Hamilton. Eu tinha até um bom relacionamento com o Hamilton. Mas, de certa forma, eu fui enganado. Porque eu estava para mudar de partido, eu não tinha mais ambiente no DEM, porque pela omissão do atual presidente do DEM, pelas coisas que o burro fazia aqui dentro, né? Meu amigo, tudo, mas eu não concordava com aquilo que ele fazia, né? E pela omissão do Carlos Tamagai. O Carlos Tamagai foi muito omisso em relação à direção do partido. Deveria ter tomado alguma atitude para que não chegasse ao ponto que chegou, o desgaste que chegou, eu dentro do DEM. Então eu não tinha condição de continuar no DEM. Iria para um outro partido. Como eu já tinha sido eleito 2 vezes pelo PMDB e sempre fui muito bem votado, a minha história foi quando eu vislumbrou esta possibilidade de quem era presidente do partido sair candidato, eu falei, eu vou para o PMDB. Então, o senhor mudou pensando que o presidente do partido seria candidato? Sim, isso foi o que foi falado para mim. Né? Porque, na realidade, quando o senhor mudou, os comentários eram que o senhor passou a ser um apoiador do governo do PT, que era do Hamilton Motta, né? Não. Eu votei em muitos projetos com o prefeito, projetos que eram em benefício da cidade. Eu vou contar uma história para você. O seguinte, um dia eu participei de uma reunião lá na prefeitura e estava para votar um projeto de lei, uma subvenção de 60 milhões de reais para a construção do tratamento de esgoto do Turing. Pessoas da bancada dele não queriam votar. E aí eu ainda comentei com o pessoal, falei, vocês são da base. Eu não sou da base, eu estou aqui porque vim conhecer o projeto, mas acho que o projeto é bom para a cidade. Né? Eu nunca votei em projeto que prejudicasse as pessoas. Eu nunca votei numa mudança de planta genérica de valores, de IPTU. Nunca fiz isso. Porque eu sei que se eu votasse, eu estaria prejudicando as pessoas mais humildes. Né? E aquele projeto é importante para o município. Jacareí hoje deve ter 90 e lá vai cacetada de tratamento da rede coletora de esgoto no município. É uma das cidades e foi um projeto que estava se criando dificuldades ali naquele momento que eu não sabia quais eram, tá? Mas não queria votar naquele dia. Mas eu nunca fui nunca fui membro de sustentação da bancada, não. Mas pela troca de partido, o senhor mudou do DEM para o PMDB, o senhor caiu naquele negócio da infidelidade partidária, né? Exato. E perdeu o mandato em junho de 2012. A justiça no Brasil, Homero, né? Nós estamos vendo hoje. Né? É uma vergonha o que nós presenciamos da justiça no Brasil. Na mesma época, saiu do partido o Edinho Guedes. Um desembargador impediu eu de continuar o restante do mandato, porque tinha saído do partido, e o outro, o Edinho, continuou. Então, não se fez justiça. Aliás, a justiça no Brasil é muito carente. A justiça hoje, o que eu vejo hoje, por exemplo,
no Supremo Tribunal Federal, é muita política dentro da instituição. Eles não deixam o Bolsonaro trabalhar, é uma dificuldade, é uma situação que há uma certa... Não há justiça, né? Não tem uma justiça. E o senhor aí perde o mandato, e o senhor acha que foi por isso que o senhor não conseguiu se reeleger, mesmo tendo recebido mais de 1.200 votos em 2012? Não, eu acho que ao longo de 5 anos, você vai tendo desgastes, né? Todo mundo tem, né? E você vê, eu deixei a Câmara com 1.268 votos. Eu não saí daqui da Câmara, com alguns vereadores aqui saíram com 400 votos, não. Faltou pouco mais de 50 votos para me eleger. Quer dizer, a mudança do partido, para mim, não interferiu em nada, porque as pessoas que me conhecem sabiam disso. O que acontece é que eu toda a vida tive uma militância muito grande na área dos aposentados e pensionistas. Muita gente morreu, muita gente que nós não conseguimos. Eu já estava com alguns problemas de joelho, a campanha já não foi conforme foram as outras campanhas. Então eu atribuo a minha ter perdido em função dessas coisas que aconteceram. E depois disso o senhor não mais se interessou por ser candidato, não acompanha hoje, o senhor desistiu da vida pública? Eu desisti de ser candidato, né? Quando o Isaías foi candidato na eleição passada, o primeiro mandato dele, nós estivemos conversando, ele foi até a minha casa, nós conversamos várias vezes, foram as 5 reuniões, e ele queria que eu saísse candidato junto com ele, né? Mas eu tinha prometido para a minha família que eu não ia mais ser candidato. Eu acho que a contribuição que eu dei para Jacareí, dentro desses 20 anos, desses 5 mandatos consecutivos, eu já tinha dado. Então eu resolvi, acompanho política, vivo política dia e noite, porque não tem como quem ficou 20 anos dentro de uma Câmara não acompanhar a política, né? Mas não quis mais ser candidato. E até porque a idade também vai chegando, né? Eu hoje estou com 74 anos, então estava na hora de descansar, cuidar, mexer com uma horta, sabe? Fazer alguma coisa mais saudável. E o senhor, depois que sai do mandato 2012, o senhor pensou em, sei lá, mudar de Jacareí ou queria fazer outras coisas? O que o senhor fez logo depois que saiu da Câmara? Não, na realidade é o seguinte, eu sou aposentado pela iniciativa privada, né? Pela empresa que eu trabalhava. Eu nunca tive intenção de mudar daqui, não. Pelo contrário, eu mudei de bairro, né? Porque eu morava em um condomínio no Santa Maria e, na época, deixando a Câmara, o salário da Câmara mais o salário da aposentadoria dava para continuar morando no condomínio. E era um condomínio pequeno, que tinha 13 casas só e o valor era alto. Aí eu decidi que vendi o sobrado, comprei 2 terrenos lá no Parque do Sino, fiz uma casa e lá eu estou residindo. O senhor falou até do seu eleitorado que era mais velho, né, dos aposentados. O senhor fez leis aqui na Câmara favorecendo os aposentados, né? Eu sou o único vereador na história de Jacareí que fez um projeto de lei dando isenção no pagamento de IPTU e remissão de débito para aposentados e pensionistas que ganhassem um salário, se não me engano, de até 120 VRM. Eu fui o único vereador. E depois, alguns vereadores que não tinham ideia para fazer outra coisa, fizeram emendas nessa lei. É muito comum isso, né? Aqueles que não têm capacidade para fazer algo, copia ou tenta achar uma brecha para colocar uma emenda num projeto de lei de alguém. Mas o autor desse projeto de lei sou eu.
né? Projeto importante que até hoje as pessoas se beneficiam dele, né? Isenção porque o cara quando aposenta é uma situação difícil, né? Ele passa a conviver com algumas coisas que ele não convivia antes. Os medicamentos são caros, o salário do aposentado não é reajustado conforme a inflação, então é uma situação difícil. Então, na época, eu conversei com o Dr. Telmo. Aí eu falei para ele, se eu fizer esse projeto de lei que eu tenho ideia na cabeça, o senhor sanciona? Ele falou, pode fazer que eu sanciono. Sancionou. Então eu sou o único vereador que fiz algo para beneficiar exatamente os mais humildes, os menos favorecidos. A gente está chegando quase no final da nossa entrevista aqui. O senhor falou no comecinho do programa, eu perguntei da sua infância, né, lá em São Gonçalo do Sapucaí. O senhor falou da sua família hoje, né? E daí o senhor falou que tinha 4 filhos, hoje tem 3, né? O senhor passou por uma tragédia recentemente, que foi a perda de um filho. Não vou perguntar para o senhor qual é o sentimento, que eu sei qual é o sentimento. Não sei porque eu não tenho filho, mas eu imagino o sentimento de perder um filho. Mas o significado dessa perda, eu sei que mexe muito com a pessoa, que não é a sequência correta, né? O filho morrer antes do pai e da mãe. Queria que o senhor falasse disso, o senhor pode falar sobre isso. Esta doença é uma doença muito... Ele morreu de Covid, né? Ele morreu de Covid. É muito triste, sabe? As pessoas deveriam... Eu vejo agora que está começando a retornar o crescimento da fase de contaminação e também de mortes, as pessoas se aglomerando, e eu acho isso muito triste, porque primeiro que é uma falta de respeito para com o seu semelhante, né? É uma dor que não cessa nunca. Mas em vida eu fiz tudo o que pude para ele, né? E infelizmente não deu. A gente vai comemorar agora 50 anos do prédio aqui, né, da Câmara Municipal, e dos 50 anos o senhor, em 20, esteve aqui, né? O senhor sente saudades das movimentações da Câmara, de subir na tribuna e fazer aqueles discursos? O senhor sente saudade hoje em dia? Eu até sentir saudade, até sinto, mas eu confesso a você que não... entre sentir a saudade, eu prefiro que ela fique só na lembrança, do que eu tentar novamente isso, né? Esse prédio novo da Câmara, foi eu e o Diobel, foi nós que construímos esse prédio, porque começou, foi embargado, teve toda aquela história, né? E eu era o primeiro secretário, fui nomeado junto com o Diobel, no mandato do Diobel. Nós é que concluímos toda essa... O anexo, né? O anexo, né, do prédio da Câmara. Então, tem um pouco da nossa história aqui dentro, também do lado, não só do lado político, mas do lado administrativo. Porque pegar uma obra parada, uma obra grande como era esta, pegar embaixo e terminar conforme nós terminamos, e hoje ela serve aos vereadores, foi uma obra importante. Então, tem um pedacinho aí Tá certo, quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, por ter aceitado o nosso convite, e parabéns por esses 5 mandatos consecutivos, que é o único, né, que está vivo aqui em Jacareí, que tem 5 mandatos na sequência. Obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço a oportunidade de estar com você, mano. Já fazia algum tempo que eu não vinha na Câmara, né, e foi muito bom. Fiquei contente, muito obrigado por isso. Obrigado pela sua entrevista. O Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade e até lá.